Glória ao nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a este Café com Salomão, um espaço onde teremos a oportunidade para lembrar e comentar de alguns dos ensinamentos e conselhos de, com certeza, um dos homens mais sábios do mundo. O tema desta noite é sucesso. Quem não gostaria de ter sucesso na vida? Com certeza, cada vez que planejamos um plano, cada vez que temos um propósito, iremos começar um negócio, queremos começar qualquer coisa na nossa vida, o desejo do nosso coração é termos sucesso. Pois hoje, em alguns conselhos práticos, nos lembraremos neste Café com Salomão o que tem a ver com o bom sucesso. Assim que abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, o capítulo de número 22, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do verso de número 1. Provérbios, capítulo 22, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam a sofrer a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Muitos dos valores que se escondem detrás do sucesso são pilares para o produto, ou para a conclusão, ou para levarmos no bom final de termos sucesso em cada área da nossa vida. Eu gostaria de começar falando para vocês que o sucesso não é uma arte mágica. O sucesso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Em cada área da nossa vida, secular, profissional, administrativa, familiar, relacionamento, em qualquer área, até a vida espiritual, a vida ministerial, a vida cristã, se queremos ter sucesso, precisamos de constância, precisamos de perseverança. Eu poderia dizer a vocês que o sucesso é a ponta do iceberg. O sucesso é a parte visível do 90% de esforço produzido durante muitos anos. A Bíblia diz de uma maneira específica: a seu tempo ceifaremos, se não temos desfalecido. A promessa de Deus é termos bom sucesso, sim, mas com a condição de não desfalecer. Assim que aprenda isto nesta noite. Deus não faz mágicas, Ele faz obras. Ele transforma, Ele conforta, Ele é capaz de fazer coisas que saem da compreensão humana, mas tudo faz parte de um processo de persistência, de fé, de crer na palavra do Senhor, de alicerçar-nos nela e também de não desistir. A seu tempo ceifaremos, se não temos desfalecido. Quer dizer que o bom sucesso é o produto de certos valores que se comprovam ou se vivem no transcurso da vida. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 1, diz: mais digno de ser escolhido é o bom nome. É melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Ponto número 1. O primeiro passo, ou um dos pilares para ter sucesso, é preservar e manter com dignidade o bom nome. A reputação é importantíssima diante de Deus, diante dos homens. Como cristãos, como crentes que mantemos a nossa vida fielmente na palavra, chamamos a isto um bom testemunho.
O testemunho é o reflexo da riqueza da palavra que existe no seu coração. É impossível que um homem cheio de palavra dê um mau testemunho. Um homem cheio de palavra falará da abundância que existe no seu coração. É mais do que as riquezas, mais valioso do que o ouro e a prata. A graça é melhor do que a riqueza. A graça é melhor do que o ouro. O domingo passado, no culto, aqui em São José dos Campos, falamos de uma das passagens mais preciosas ou mais conhecidas, das quais falou o apóstolo Paulo aos Coríntios. O poder do Senhor, o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Pelo que o Senhor disse a nós: a minha graça te basta. E meditando nessas palavras, com toda certeza, que a graça de Deus é a maior riqueza para termos sucesso. O que traduzido é a graça, o favor imerecido de Deus. Quer dizer que o que você tem não foi você quem ganhou. Foi através das graças de Deus que nos permitiu trabalhar onde trabalhamos, ter o que temos, administrar o que administramos, ter o acesso aos contatos e aos lugares onde podemos ir através da graça que Deus nos tem dado. Não ache que por ter um grau de autoridade ou de referências com muitas pessoas é pela nossa capacidade, senão que é pela graça do Senhor. Se você tira a graça de um crente, com certeza ficará apenas um vaso vazio. Ficará uma capinha sem nada de conteúdo. É melhor o bom nome. É a graça de Deus que nos dará sempre uma boa reputação. É a graça do Senhor que nos dará sempre uma veste especial, um semblante especial, uma maneira especial com que as pessoas acham ou percebem em nós algo diferente. Quer ter bom sucesso? Procure manter o seu bom nome sempre, aproveitando as riquezas e as bênçãos que temos através da graça do Senhor nosso Deus. Diria mais, Provérbios capítulo 22, verso 2: o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Uma das coisas interessantes quando falamos de sucesso é que o sucesso, como já falamos, é o resultado. Se estivesse aqui comigo, falaríamos na igreja: fala comigo, resultado. O sucesso é produto. O sucesso é consequência. Tem que ter uma coisa atrás para chegarmos a ter bom sucesso. Tem que ter um sem número de esforços e sacrifícios por trás para chegarmos a ter sucesso em qualquer área da nossa vida. E isso tem muito a ver com o que nós fazemos a partir de agora até termos sucesso. Há um espaço, há uma linha temporal entre o momento onde eu começo um negócio ou vou começar algum propósito e o lugar onde eu aspiro chegar. Pois nesse propósito eu preciso ser dirigido, eu preciso ser aconselhado, eu preciso ser ilustrado para que possa chegar com bem-estar ao lugar onde eu quero chegar. É por isso que Salomão também recomenda ou fala no livro de Provérbios, o capítulo 15, verso de número 22, o que pode nos ajudar nesse percurso para chegarmos em uma boa posição, a um bom destino, a um bom sucesso. Provérbios capítulo 15, verso 22 diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Quer dizer que o que me ajudará
a partir do momento do start, a partir do momento do começo, até chegarmos ao lugar onde queremos chegar, será o conselho, o bom conselho. A carência de conselho é como uma pessoa que acha ter a resposta para todos os seus problemas, acha ter a saída para todas as suas angústias, acha ter o controle e a solução para tudo. A Bíblia o descreve em Provérbios 22, 2 como o simples. Uma pessoa simples, que não escuta, que não procura, que não quer o conselho. Os simples passam e sofrem a pena. Mas se você quer ser uma pessoa com bom sucesso, eu lhe convido para que você seja sábio, ou uma pessoa que escuta o aviso, escuta o conselho, escuta a instrução, escuta a palavra. Pois diz a palavra: o avisado vê o mal e esconde-se. Eu tenho um pequeno ditado, uma pequena frase que às vezes acostumo dizer: a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia. O inteligente sabe resolver os problemas, é bom para dar um jeito, é o tipo de pessoa que diz: eu sou o cara, eu dou um jeito, eu falo, eu encaro a situação. Esse é o inteligente. O simples. O sábio não encara o problema, mas se ele puder, o evita. É por isso que a Bíblia fala: para termos bom sucesso, avisado. Procure na palavra, deixe-se aconselhar, deixe-se instruir, deixe que o conselho possa chegar à sua vida, porque o avisado vê o mal. A pessoa que não é avisada, como saberá o que é mal e o que é bom? Antes de termos sucesso, procura estar avisado. Avisado pelas tuas autoridades, avisado pelo seu pai, pela sua mãe, avisado pelas diferentes perspectivas na vida que Deus nos tem dado para nos direcionar no bom caminho, no caminho da retidão. Faz alguns dias, num culto de ensinamento, falávamos a diferença entre duas felicidades: uma felicidade temporal e uma felicidade permanente. A felicidade temporal me alegrará a mim e a ninguém mais. É uma coisa que me alegra, que me satisfaz, e não me ligo e não me importo o que as outras pessoas pensem de mim. Esse tipo de alegria dura pouco, mas a alegria permanente é algo que me alegra a mim, alegra meus familiares, alegra os outros, alegra todo mundo. Uma decisão que alegra todo mundo, um relacionamento que alegra todo mundo, um negócio que alegra todo mundo. É ali onde queremos chegar, mas precisamos de um bom conselho. O problema com o homem é que o homem é um pouquinho teimoso, e como no seu pensamento está a ideia de que ele é autossuficiente, na hora de compartilhar a sua ideia, de compartilhar a sua visão, e se depara com a realidade de que não é bem assim como ele pensa, aí começa a ter certas dificuldades, e começa a ter uma briga interna, começa a ter uma confrontação entre aquilo que ouviu e aquilo que ele acha e aquilo que ele pensa. Mas a pessoa, se não consegue entender, e se não vê o mal, e se não é avisado, e se não consegue obedecer, então é um simples. E os simples passam e sofrem a pena, passam e sofrem vergonhas. Uma outra versão diria assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós não somos expertos em tudo, mas sim temos a oportunidade de sermos avisados, de ver na palavra do Senhor se agrada a Deus tudo aquilo que eu vou fazer, aquele relacionamento, aquele trabalho, aquele negócio, qualquer coisa. Se somos bem direcionados,
chegaremos a um bom destino e com certeza teremos sucesso. Alguém disse amém? Se você pode fazer um joinha ali, sabemos que estão ali. Glória a Deus. O verso de número 4 de Provérbios capítulo 22 diz: o galardão, tomara você possa ler em casa comigo, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Aponte, anote, sublinhe este princípio para o bom sucesso. O galardão da humildade. Oh, irmãos amados, uma das coisas com as quais às vezes lutamos com as pessoas que conseguem chegar a um nível de estabilidade na sua vida é com a perda de humildade. E eu vou lhe dizer, a humildade não é sinônimo de pobreza, porque tem pobres egocêntricos e altivos. A humildade não é carência de riqueza. Humildade não significa não ter. Você pode ter acesso, você pode ser rico e continuar e se manter sendo humilde. A Bíblia diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Quer ter um bom sucesso? Seja humilde sempre. A humildade é um dos valores que às vezes temos esquecido praticar. Sobretudo porque o primeiro desafio para aprender é aceitar que não sabemos tudo. A primeira prática para aprender é desaprender, se queremos conhecer mais e mais coisas. Uma das experiências para muitas pessoas que têm a oportunidade para sair do país é compreender a cosmovisão e a diversidade que existe em muitas áreas e em muitas outras situações da vida. Então a pessoa consegue perceber que o mundo não era isso tudo que seus olhos enxergaram durante tantos anos, sino que há um sem número de possibilidades, há um sem número de tentativas. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, entenda humildemente que não simplesmente existe uma rota ou um caminho para chegarmos ao sucesso. Provavelmente você o tentou 1, 2 ou 3 vezes, mas eu lhe recomendo em nome do Senhor, seja humilde para reconhecer que se perdeu alguma coisa, a perdeu. Seja humilde para aprender dos erros, seja humilde para aprender das falências, seja humilde para aprender das pessoas que já têm experiência, que já passaram pelo caminho, que já conhecem as certas coisas que você provavelmente pode enfrentar. Seja humilde na hora de conversar, na hora de negociar, na hora de falar com as pessoas. Humildade em todo o tempo, pois a humildade é uma riqueza preciosa. A Bíblia diz que esta é uma riqueza do Senhor, é honra e vida. Quer dizer que a humildade vai acompanhada de honra e vai acompanhada de vida. E não há um melhor sucesso do que estes: honra e vida. Assim que se você achava que o sucesso era ter mansões e riquezas e tantas coisas, pois não. O bom sucesso de toda pessoa é ter honra e ter vida plena no Senhor. O livro de Filipenses, por exemplo, o apóstolo Paulo o diria de alguma outra maneira. Filipenses capítulo 2, verso de número 3. Olha o que diz o apóstolo Paulo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas
por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não há atalho para o bom sucesso se antes não nos depararmos com a humildade. Seja humilde. Humilde à hora de conversar. Humilde à hora de ouvir. Humilde à hora de reconhecer. Dizem amém? Estão por ali? Glória a Deus. Necessitamos, irmãos, de humildade. Humildade todo o tempo. Humildade em cada situação, por difícil, por complicada que ela for. É melhor saber nos ordenar, saber nos falar e conversar sempre com humildade. Como diria o apóstolo Paulo, considerando aos outros como superiores. Humildade. O proverbista Salomão comentaria também, no capítulo de número 16, verso 20, algo que também é consequência da humildade. Pois diz a palavra do Senhor, Provérbios 16, verso 20. O que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Diz o verso 21, o sábio de coração, o humilde, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Eu gostaria de ler nesta versão, aqui um pouquinho mais ilustrativa, pois diz a palavra do Senhor: quem examina cada questão com cuidado, prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração, o humilde, é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Veja que tão importante é termos certos valores na hora de procurarmos um caminho, uma orientação para chegarmos ao bom sucesso. Humildade, vida, temor ao Senhor. Contemplarmos estas coisas e estes princípios fará de nós um tipo de pessoa que possa ter a certeza e a garantia que chegará a um bom destino. Eu lhe recomendo, irmão, para que você possa compreender que nós todos precisamos de Deus, precisamos da palavra, precisamos da instrução, precisamos do conselho. Eu acredito que se necessita de muita humildade para que a palavra do Senhor obre e opere em nossos corações. Se a palavra de Deus rendesse fruto em nossos corações, da maneira como é pregada, da maneira como é revelada, da maneira como é ilustrada, nenhum de nós passaria por necessidades sem necessidade, porque teríamos a humildade suficiente para reconhecer, para atender, para praticar cada um dos conselhos dados por Deus. O problema pelo qual muitos não temos sucesso é pelo fato de que, ao ouvir a palavra do Senhor, há uma luta interna entre aquilo que o pastor fala está certo, aquele conselho está certo, esse é o caminho certo, mas eu não consigo, mas eu não dou conta, mas. E esses mas
não acrescenta. Esses mas o diminuirão e o levarão não para um bom sucesso, senão para o destino das pessoas simples sofrerem vergonha, passar necessidade. É por isso que estamos sendo ilustrados. É por isso que estamos sendo orientados pela palavra do Senhor, para que com humildade e simplicidade, crendo naquilo que o Senhor tem dito para todos nós, possamos chegar a um bom destino, a uma boa harmonia com Deus e com todos aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos amados, não há atalhos para o sucesso. Não existem atalhos. Não existe um jeitinho, não existem coisas que possamos fazer para em 2 ou 3 dias ter sucesso. O sucesso é produto do trabalho, do esforço, da dedicação, dos sacrifícios e da instrução que recebemos por parte do Senhor. Eu gostaria de ir encerrando esta ideia geral, porque com este ensinamento de hoje estamos englobando ou encerrando muita série de comentários que temos dito no transcurso destes dias, nesses cafés com Salomão, na área administrativa, econômica, financeira. E é que o livro de Provérbios, o capítulo de número 22, verso de número 11, nos fala de algo precioso que deveríamos ter em conta nesta hora. O que ama a pureza do coração e tem graça nos lábios, terá por seu amigo o rei. Na antiguidade, o rei era conhecido como a pessoa com mais poder, maior asequibilidade, maior contato, referência, prestígio, riqueza. O rei era a pessoa mais destacada do reino, sem dúvida, a pessoa com mais poder. E no tempo antigo, era muito difícil chegar até certas pessoas. Era muito difícil subir até outro patamar. Complicadíssimo. Porque simplesmente para chegar até o rei, devia passar pela linhagem real, ou ter algum tipo de bom nome, ou ter algum tipo de relevância dentro da nação, para que pudesse ser considerado uma pessoa grata, que pudesse estar próxima de um homem poderoso para aquele tempo. Mas o proverbista Salomão nos deixa um belo conselho nesta passagem. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios. Por isso falamos de humildade e de todas estas coisas. Porque se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, seja o que for, vou falar aqui em brasileiro. Seja o que for, por favor, não seja uma pessoa chata. Não seja uma pessoa desagradável no bom trato. Menos se é um cristão. Menos se é um servidor, muito menos se é uma pessoa referente na igreja, porque não fala bem de nós, não tem nada a ver. Mas uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que se comporta fora da igreja como quando está dentro. Eu tenho dito para os irmãos em muitas ocasiões, aqui dentro são uma belezinha, todos bem comportadinhos, nenhum palavrão, tudo bem arrumadinho, organizadinho, bem engraçadinho, bem bonitinho, tudo bonitinho. O outro dia alguma irmã falou para mim: pastor, eu gostaria que o meu marido fosse que nem na igreja.
Na igreja ele é o príncipe azul e na casa vira Shrek. Na igreja é Alicia no País das Maravilhas. Mas em casa se transformou, cara. Parece que o bom sucesso durou enquanto durava o culto. Parece que o bom comportamento durou enquanto o pastor estava perto. Parece que a coisa boa durou enquanto tinha pessoas que pudessem supervisar, que nem policial a sua fé. E você e eu devemos ser maduros o suficientes para não termos fiscalização da fé, nem fiscalização do bom comportamento, nem fiscalização da doutrina e do ensinamento que temos aprendido. Você é cristão dentro da igreja, fora da igreja. Você é cristão com pessoas ou sozinho. Você é um cristão, um crente, um pentecostal do nome do Senhor Jesus Cristo, quando todos o veem e quando ninguém vê. Você é uma pessoa bem-sucedida no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, quando está na frente de todo mundo, e quando não tem ninguém, e quando está em casa, e quando está no quarto, e quando está no banheiro, e quando está em qualquer situação. O bom sucesso é produto de uma pessoa íntegra. Quer ser um homem bem-sucedido, seja íntegro, pelo amor de Deus. Deixe a chateação para o velho homem. Isso não combina com você. Não cola, não gruda, não há uma associação. O fruto do Espírito é gozo, paz, amor, benignidade, paciência, longanimidade. Contra todas estas coisas não há lei. Procure os frutos do Espírito se quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as coisas. Sabe por que muitas vezes os casamentos fracassam? Por falta dos frutos do Espírito. Uma pessoa chata, uma pessoa que não consegue ter disposição para nada, não é amável. Não dá para amar, não dá para se aproximar, porque não produz nada. Como quer ter sucesso num relacionamento? Como diria, e tomar aqui os menores de 18 anos, tampem os ouvidos. E se tem uma criança, a partir desse momento, você é responsável pelo que eu vou dizer. Mas como diria o nosso bispo missionário nasquelas palestras para casais, falando para os homens, você não pode pretender ter uma boa noite se primeiro não oferece um bom dia. E quem entendeu? Entendeu. Você não pretenda chegar ao sucesso, ao lugar desejado, tomando um atalho, como se fosse o seu direito. Não existe. Não há espaço para isso. Não há melhor coisa do que o ganho com esforço, do que o ganho com sacrifício, com determinação, com perseverança. Esse é o fato pelo que temos estado fazendo estes cultos sem pausa. E terão algumas pessoas que gostam e que não gostam, mas nós cremos na palavra do Senhor, onde diz: a seu tempo ceifaremos, se não temos desfalecido. Por isso continuamos pregando, por isso continuamos evangelizando, por isso continuamos visitando, por isso continuamos crendo na obra do Espírito Santo, mesmo em pessoas que se afastaram, que se desviaram, que pecaram, que se foram, que se sumiram no mundo. Nós aqui na igreja sempre os receberemos com os braços abertos, sem julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, porque cremos na obra do Espírito Santo, e Ele é longânimo e é misericordioso, que não quer que o homem se perca, ou que passe vergonha, ou que tenha perdas, mas que todos procedam ao arrependimento e conheçam ao verdadeiro Deus da vida, o Deus que transforma, o Deus que multiplica, o Deus que prospera, o Deus que sabe dar mais, maior, infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Seja o nome do Senhor Jesus bendito entre todos nós nesta noite. Há um bom sucesso,
Há uma garantia para os que creem na palavra, há uma garantia para os que perseveram. Eu lhe convido nesta noite para que você enche sua alma e o seu coração e consiga ver que em todas as áreas da sua vida há uma promessa de parte de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1: a seu tempo dará fruto na estação própria. Não dará fruto no inverno, não dará fruto no outono, provavelmente tarde para dar tempo, mas a Bíblia diz: dará tempo, sim. Eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus que um crente alicerçado, um crente com princípios, um crente que guarda um bom nome, que tem bom testemunho, que se preserva, que confia no Senhor, que tem bom testemunho, que guarda sua vida de todas as coisas que não agradam a Deus, a seu tempo dará fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O teu casamento vai ser bem sucedido, teus filhos vão ser bem sucedidos, sua família vai ser bem sucedida, seu trabalho vai ser bem sucedido. Eu quero dizer em nome do Senhor, como pastor da igreja em São José dos Campos, esta igreja, esta congregação, este ministério vai ser bem sucedido no Senhor Jesus. A seu tempo ceifaremos, se não temos desfalecido. Eu gostaria de encerrar nesta noite com esta palavra, com este conselho para o seu coração. O livro de Provérbios, o capítulo de número 27, verso de número 18. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Uma outra versão diz assim, na NVI: quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de honra. O segredo é termos cuidado, não simplesmente cuidado de precaução, mas cuidado de atenção, que são dois tipos de cuidado. O cuidado de ser precavido sempre a tal ponto e tão extremos que nunca consegue e nunca faz nada. Mas tem outro tipo de cuidado, que é o cuidado de darmos atenção aos detalhes. Cuidado com cada um dos negócios, com cada uma dos detalhes das coisas que Deus nos tem colocado para administrar. Irmãos amados, nesta noite eu gostaria de lhes convidar para sermos fiéis a Deus em todo o tempo, para que possamos confiar no Senhor e que não há atalhos para sucesso, não há atalhos para ter uma Senhor Jesus. Não há atalhos para sermos fiéis a Deus em tudo. Eu quero lhe convidar em nome do Senhor Jesus para que você guarde a humildade, guarde o bom nome. Estas são riquezas que dão honra, que dão vida. Guarde os mandamentos, ponha-os em obra. Peça o conselho, determine na palavra do Senhor, não apenas o seu desejo, mas o propósito e a vontade de Deus para nossas vidas. O que cuida,
Quem trata bem, quem cuida da figueira, comerá de seu fruto. Quem trata bem, irmão, tomara que você trate bem o que Deus lhe tem dado. Eu gostaria de encerrar nesta noite com esse conselho. Nós não poderíamos ser o tipo de pessoas ingratas. Deus não gosta das pessoas ingratas. E quando você reclama pelo que tem e não agradece a Deus pelo que tem, e não é fiel a Deus naquilo que você tem, o seu caminho para o sucesso será mais comprido. Assim que eu quero lhe convidar nesta noite para que você louve a Deus na escassez. Seja fiel a Deus no pouco, porque só no pouco conseguiremos ser fiéis no muito. Eu gostaria que pudéssemos orar nesta noite em nome do Senhor Jesus, e cada um de nós pudéssemos colocar em Deus todos os nossos propósitos, todos os nossos desejos, todas os nossos sonhos, os nossos planos, relacionamentos, a economia. Coloque-a nas mãos de Deus. Entenda que não há atalhos, que Deus não faz mágicas, mas Deus faz uma obra preciosa em todo aquele que se dispõe, que se abre, que com humildade atende ao bom conselho. Vamos orar em nome do Senhor Jesus nesta hora, e vamos pedir ao Senhor que nos ajude de verdade, que nos dê sempre direção, que nos dê sempre bom conselho, e que consigamos ser humildes o suficiente para que cada vez que possamos ouvir a palavra do Senhor, possamos ouvi-la de bom grado. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Senhor, estamos diante da Tua presença. Cremos, Senhor, e entendemos que não nos faz falta mais para termos mais. Simplesmente necessitamos ser mais humildes, mais honestos, guardarmos o nosso testemunho, guardarmos o nosso jeito de falar, de conversar, nossa maneira de agir. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender que o sucesso é produto da perseverança, produto da persistência, produto de um homem que fielmente acredita na Tua palavra e que consegue, Senhor, viver conforme a ela. Ajuda-nos, abençoa-nos. Eu te peço, Senhor, abençoa a cada irmão, a cada pessoa que se conectou conosco nesta noite. Abençoa a sua vida, Senhor. Enche seu coração com a Tua graça, com o Teu poder, e permite-nos, Senhor Jesus, que possamos ser abençoados em cada área da nossa vida e que podamos ter bom sucesso em todo, em Teu nome poderoso, Senhor. Cremos no que Tu tens feito e no que Tu farás nas nossas vidas. Oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de encerrarmos este café com Salomão, gostaria de dar aos irmãos uma boa notícia. Temos estado trabalhando na página de YouTube da igreja, e daqui a pouquinho estaremos colocando lá, disponibilizando todos os ensinamentos do Café com Salomão, acompanhado de todos os ensinamentos que temos nos dias domingo aqui na igreja de São José dos Campos. Assim que lhe convidamos para que você não perca, possa assistir, possa repassar e possa também curtir todo esse conteúdo, que com certeza vai continuar sendo de muita bênção para todos nós. Um grande abraço para todos, uma ótima noite em nome do Senhor Jesus Cristo, e lembre-se, a seu tempo ceifaremos, se não temos desfalecido.
Um abraço, Deus lhes abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.